Vamos passar agora para as características da pessoa que é autoestável. Então, olha só, características marcantes de uma pessoa que é autoestável. Primeiro, uma pessoa compreensiva e acolhedora. Uma pessoa com quem você pode contar. Geralmente, aquela pessoa que sabe ouvir, que tem paciência, que gosta, que sabe aconselhar e orientar com jeito, com cuidado. Isso são todas características de pessoas que são autoestáveis. Então, é uma pessoa que tende a ser consistente, ou seja, previsível, adora a rotina. Então, consistente, quando ela se propõe a fazer alguma coisa ao longo do tempo, grandes chances são de que ela continue fazendo isso ao longo do tempo. Outra característica, ele é um bom ouvinte, como eu falei em cima, compreensivo, acolhedor, bom ouvinte. Uma pessoa que é pacífica, ela chega no ambiente, já dá aquela paz. Se tem alguma discórdia, ela jamais vai contribuir para a discórdia, ela geralmente vai agir de modo a botar panos quentes, a atenuar, amenizar a situação, a melhorar os relacionamentos entre as pessoas. É uma pessoa muito paciente, muito planejadora, então ela está disposta a esperar pelos processos. Isso é uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, em que tudo está cada vez mais acelerado e as pessoas, em geral, tendem a querer os resultados de forma cada vez mais imediata. O autoestável, ele tem essa fortaleza, esse atributo que é fundamental, que é a paciência. A consciência de que existem coisas que demandam tempo para serem feitas. Então é algo que a gente precisa aprender com os autoestáveis. Né? Que eu sou autodominante, marcado pela impaciência, por querer resultados rápidos, autoestável, paciência, planejamento, gosta de fazer as coisas planejadas. Por um lado, ele planeja e faz muito bem as coisas planejadas, mas por outro lado, como eu falei antes, dificuldade em improvisar, dificuldade em atuar num ambiente em que não teve planejamento. Ele tende a ser uma pessoa muito calma, muito metódica, muito previsível e muito leal. Se você conquistou a confiança de uma pessoa autoestável, grandes são as chances de você ter um parceiro, um companheiro, um amigo durante longos anos, enquanto essa confiança permanecer. Porque é uma pessoa que valoriza muitos relacionamentos, valoriza de forma profunda, então é muito mais relacionamento do que conexão, como é com o influente. Então, saiba criar esses relacionamentos com uma pessoa autoestável, e se você é autoestável, saiba que isso é natural para você e que não é tão natural para todas as outras pessoas. Então, cuidado com a frustração também, ok? Então, melhor adequação para um perfil autoestável dentro de uma organização. Primeiro, planejamento, funções que precisam de planejamento. Então, dificilmente uma pessoa autoinfluente vai fazer, ou vai ser capaz de fazer, ou vai ser capaz de fazer com tanta naturalidade um planejamento bem feito, dando o tempo necessário para pensar em todos os cenários. Autoestável, perfil adequado para isso. 2, suporte a outras pessoas, por ser muito paciente, suporte ao cliente, enfermagem, trabalhar com outras pessoas. O autoestável tem muita facilidade de fazer isso. 3, diálogo e trabalho em equipe. Um mediador, um facilitador, um psicólogo, são atividades muito adequadas para quem é autoestável. 4, tarefas que precisem de cooperação, já falei bastante sobre esse tema. 5, processos, trabalho metódico e organizado. Por gostar muito de previsibilidade, o autoestável, ele gosta de processo. Processo gera segurança. Saber que ele conhece as possibilidades do que vai ter que ser feito gera muita tranquilidade, gera muita segurança emocional para o estável. E com segurança emocional, todas as pessoas tendem a produzir mais, a se sentir melhor, a ter mais satisfação, e isso dá ao estável essa segurança emocional. Então, existência de processos e uma atividade em que ele vá seguir os processos. Ele pode até criar processos também, mas uma atividade bem processualizada, com processos bem desenhados, são muito adequadas para autos estáveis. E da mesma forma, né, na verdade, uma coisa semelhante, com outras palavras, ter tarefas bem definidas e organizadas. Tarefas bem definidas e organizadas. Então, o autoestável, dentro de uma organização, dentro de um processo, dentro de um procedimento, ele tende a ser a base, a segurança, o fundamento das atividades que estão sendo feitas no dia a dia. Porque ele é confiável, ele é metódico, ele é previsível e ele é consistente. Pontos a desenvolver numa pessoa que é autoestável. Vamos lá. 1. Ser mais aberto a oportunidades. Por gostar muito de segurança e de previsibilidade, às vezes um autoestável deixa passar excelentes oportunidades. 3. Flexibilidade e aceitação das mudanças.
O estável, quando tem um processo, um ambiente seguro, ele está muito bem, mas ele tende a ser um pouco turrão quando é necessário uma mudança. Então, ele faz o possível para manter as coisas como elas estão. Então, atenção, estável, isso é um ponto a desenvolver. Procura estar mais aberto a mudanças, procura perceber que muitas vezes a mudança, evoluções de processos, evoluções de tecnologia e de procedimentos são coisas que vêm para o bem, vêm para a empresa performar melhor e vêm para você crescer como pessoa e se desenvolver como ser humano. 3. Encarar problemas com energia e coragem. O autoestável, ele tem uma inclinação, uma tendência a se desanimar diante dos problemas algumas vezes. Ou então encarar os problemas como empecilhos, como incômodos, e não como oportunidades para crescer. Ele tem dificuldade em conectar o crescimento profissional com a ideia de que quanto melhor o profissional, maiores problemas ele é capaz de resolver. Então, se você é autoestável e está se identificando com isso, procure encarar os desafios, procure encarar os problemas como oportunidades para o seu crescimento. Talvez para o seu salário se multiplicar por 2, por 3, por 10, o que você precise, talvez não, eu tenho certeza disso. O que você precisa são problemas diferentes. É se tornar um resolvedor de problemas mais apto e mais capaz. Então, cuidado com isso. Pontos a desenvolver, encarar problemas com energia e com coragem. Depois, ser menos hesitante e mais decidido. Muitas vezes, um autoestável ele não consegue comunicar a sua fortaleza, a sua integridade por conta de hesitação e indecisão. Então, às vezes, ele se comporta de uma forma indecisa e hesitante e as pessoas acham ele vacilante e não sentem segurança nas competências deles. Então, gerencia a comunicação. Procura, tomei a decisão, vou me comunicar de forma firme. Gerenciamento de comunicação, essa é a chave. Expressar mais suas posições, como eu falei antes, às vezes um estável, com o objetivo de manter uma harmonia, ele tende a não dizer o que ele pensa, não dizer o que ele sente, não dizer o que ele acha e acatar as posições e as soluções das pessoas que têm mais facilidade em expor elas de forma mais enfática. Então, expressar mais suas posições. Cuidado para não perder a oportunidade de se expressar, ou cuidado para não entrar em situações que você não queria entrar por não ter tido a iniciativa de falar o que você pensava de fato. E por último, estabelecer prioridades e saber dizer não. Saber dizer não está ligado ao ponto anterior e as prioridades também fazem muito sentido. Por quê? Porque quando eu sou uma pessoa autoestável que tem dificuldades em me impor e em dizer não ou em dizer de fato o que eu penso, eu preciso usar a minha energia para fazer isso, para flexibilizar nas coisas que são realmente importantes. Então, o conhecimento de perfis comportamentais e a flexibilização não se trata de mudar quem eu sou, em fazer ficar natural para mim uma coisa que não é, mas se trata em eu gerenciar a minha energia para eu flexibilizar, sair da minha zona de conforto nos momentos e nos assuntos que são realmente importantes. Então, estabelecer prioridades, saber o que é realmente importante e dizer não quando for necessário dentro desses assuntos. Ok? Então, principais medos de alguém que é autoestável. Primeiro, cenários imprevisíveis. Como eu falei, o planejamento e a previsibilidade são muito importantes. Então, quando esse cara precisa atuar num cenário imprevisível, muitas vezes ele é extremamente competente tecnicamente, mas ele tem uma baixa capacidade de suportar a imprevisibilidade, suportar a incerteza por conta desse medo. Então, caso você se veja nessa situação, presta atenção, procura meios de desenvolver a capacidade de suportar esses cenários. Não se trata... Eu vou falar. É o seguinte, uma ferramenta para você diminuir a ansiedade diante da incerteza. Então, é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Tim Ferriss e funciona da seguinte forma. Você vai pegar uma folha de papel deitada e dividir em 3 colunas. Na primeira coluna, quais são os seus maiores medos? Tudo que você tem medo de dar errado. Você vai listar aí. Depois, na coluna do meio, o que pior pode acontecer caso isso que você listou dê errado? Quais são os principais problemas que podem acontecer? O que de pior pode acontecer? E você vai listar. O que você está fazendo? Colocando luz no que pode acontecer, trazendo da ansiedade para o consciente e listando o que pior pode acontecer. E na terceira coluna, você vai colocar o que você pode fazer para evitar que isso aconteça e o que você pode fazer, caso isso aconteça,
para atenuar as consequências negativas. Você vai fazer esse exercício, então você está colocando luz em um cenário que antes era imprevisível e isso vai te permitir se preparar para situações, para os cenários que possam vir e vai diminuir sua ansiedade e te dar insumos para você ser mais ousado e tomar decisões mais arrojadas que vão te trazer resultados melhores, ok? Então, outro medo de um autoestável, ter que ousar e arriscar dentro do mesmo contexto dos cenários imprevisíveis. Eu acabei entregando isso, né? Terceiro, decepcionar ou ser decepcionado. Por ser uma pessoa que trata muito, para quem é muito importante a confiança, dói muito para um autoestável ser decepcionado, que alguém quebre a confiança que o autoestável tem nessa pessoa. Então, cuidado para isso não gerar crenças negativas a respeito das pessoas. Cuidado para você não generalizar as pessoas diante das suas experiências anteriores. Então, medo de decepcionar ou ser decepcionado. 4. Medo de perder o autocontrole, se expor emocionalmente em público, talvez brigar, perder a cabeça. E o pior é que isso é uma coisa que os autoestáveis, por mais contraditório que pareça, está sujeito. Por quê? Olha só esse mecanismo. Tem dificuldade em dizer não, tem dificuldade em se posicionar e está nesse contexto. Engolindo sapo, às vezes fazendo o que não quer fazer, fazendo o que acha que não devia estar fazendo, até que chega um momento, por ter dificuldade em dizer não e se impor na hora que era a hora certa, esse sentimento vai subindo e aí ele estoura, perde o autocontrole, apela, talvez brigue com alguém de uma forma inadequada. Então, se você é autoestável, para evitar que isso aconteça também, toma cuidado, aprenda a dizer não, aprenda a expor as suas posições e a se posicionar. Depois, outro medo, se soltar, participar, se envolver demais. Ele tem medo, por ele gostar de um ambiente previsível, ele tem medo de, ao entrar, ao ter a se envolver numa atividade de forma muito intensa, ele perder esse porto seguro, perder esse controle da situação. Por último, ter que lidar com conflitos. Ele, muitas vezes, a atuação dele é muito apaziguadora nos conflitos dos outros, mas ele precisar confrontar ou entrar num conflito é algo que é muito desconfortável para ele. Então, em situações em que isso é necessário, ele precisa de muito mais energia para sair da zona de conforto, o que faz ele tender a evitar esse tipo de situação, o que pode ser, em algumas situações, autossabotagem, deixar de crescer por ter medo de evitar um conflito, por ter medo de lidar com um conflito. Então, formas de se comunicar com um alto S. Primeiro, esforce-se para ser gentil e simpático. Busque construir uma relação de confiança, demonstrando interesse genuíno na sua pessoa. Então, gentil, simpático, observando, mas sem falsidade. Cuidado com a falsidade, porque isso vai atrapalhar a confiança que a pessoa pode ter em você. Quando eu digo falsidade, é assim, elogie algo que de fato é uma coisa relevante, ou reconheça atributos mais essenciais, como competência, como lealdade. Essa é uma forma muito boa de estabelecer uma relação de confiança com o autoestável. 2. Demonstre paciência com a sua hesitação, compreendendo o tempo de que eles precisam para se adaptar. Sabendo como são os estáveis, sabendo que com o tempo devido eles chegam a excelentes conclusões e fazem excelentes trabalhos, tenha paciência com o ritmo deles, tenha paciência com a sua hesitação. Claro que é necessário, prazos são necessários, às vezes uma cobrança é necessária, às vezes não, sempre é necessária a cobrança, mas faça isso de forma a economizar esse capital relacional que você tem, ok? Paciência com a hesitação e com o tempo. 3. Apresente o assunto da maneira mais suave possível. Concentre-se mais em como fazer, no método, do que em o que fazer. Deixe o autoestável curtir o processo nesse sentido. Deixe ele criar a forma dele de fazer as coisas, dê tempo para ele fazer isso. Isso para ele é valioso, ele precisa desse espaço para respirar dentro da tarefa que ele vai fazer. Procure não ser dominador e exigente. Evite mensagens agressivas em tom de voz forte e linguagem corporal incisiva. Como eu falei, o autoestável ele gosta de relacionamentos harmoniosos e ele tende a travar com uma interação mais incisiva. Um autodominante, ele não tem tanta dificuldade em agir assim, isso é normal para ele. Então ele tratando com dominante, uma interação mais incisiva, mais forte, mais agressiva, talvez seja até proveitosa, porque vai direto ao ponto, mas no estável pode travar ele, pode
atrapalhar a performance dele. Então, cuidado com a comunicação. Comunique-se de forma gentil, harmoniosa, suave, mesmo caso necessite ser feita uma cobrança. E agora alguns perfis, algumas pessoas públicas que têm esse perfil autoestável. Então nós temos aqui o médico Drauzio Varella, Mahatma Gandhi, Parreira, ex-técnico da seleção, e Caetano Veloso. Observa que um perfil não necessariamente é garantia ou impedimento de ter sucesso na sua área de atuação. A gente tem o Bernardinho no vôlei autodominante, Parreira no futebol autoestável, mais ou menos no mesmo segmento, né? Técnicos de seleções. Então, perceba que você sabendo quem você é, sabendo o que você precisa desenvolver, sabendo o que você precisa manter e fortificar dos seus pontos fortes e sabendo se comunicar com pessoas de todos os perfis, você certamente tem tudo que você precisa para fazer sucesso. Basta trabalhar duro e continuar se dedicando, aproveitando as oportunidades, evitando a autossabotagem e saindo da zona de conforto frequentemente para ter resultados melhores.